Estamos vivendo o tempo mais glorioso da história deste mundo. Estamos prestes a ver o maior, o mais esperado evento da humanidade, a volta de Jesus. Páscoa no Egito, 50 dias depois, o fenômeno do Sinai. Páscoa em Jerusalém, 50 dias depois, o fenômeno de Sião. Você está entendendo que a história se repete? E agora que você sabe que o que aconteceu no original de Êxodo 20, você vai ler agora em Atos 2 e vai ver a mesma coisa que aconteceu em Êxodo 20. E eu sugiro que você hoje leia Êxodo 20 e Atos 2. E você vai ver o mesmo acontecimento. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença para aprendermos mais de Ti. Em nome de Jesus, Pai, nos derrame Teu Espírito Santo. Obrigada por esse grupo Primeiro Deus, por estarmos a cada manhã desfrutando, Senhor, da Tua palavra. Queremos o profundo, Pai. Queremos a porção máxima do Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Atos 2, de 1 a 4. Abra sua Bíblia e leia comigo. Ao cumprir-se no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Você está entendendo que é a mesma coisa que lá em Êxodo 20 diz? Que as línguas foram de fogo, vozes foram divididas. E aqui elas também foram divididas, porque ela pousou sobre cada um deles, sobre eles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E aqui, olha, a palavra de Deus, agora não mais saindo de pedra, mas saindo do coração. Os discípulos ficaram cheios do Espírito, cheios da palavra de Deus. E eles começaram a profetizar. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Isaías 2, verso 3. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos sobre as veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, a palavra de Jesus não sairia do Sinai, mas de Sião. De Sião sai a Torá, de Sião sairia a lei, não mais em tábuas de pedra, mas no coração. Porque quando você coloca ela no coração, ela começa a fazer parte da sua natureza. O plano de Deus era ter um povo para si desde o Éden, desde Abraão. O povo de Israel na Bíblia, quando você vai para o original do hebraico, é kahal, a mesma palavra que é traduzida para eclésia, que quer dizer igreja. A palavra eclésia existe no Antigo Testamento, referindo-se a Israel, um povo separado para Deus. Isso sempre aconteceu. Mas no dia de Pentecostes, aconteceu algo extraordinário, porque as profecias foram cumpridas nesse dia. Os discípulos passaram por uma experiência paralela ao que aconteceu em Êxodo 20. Eles passaram pela mesma coisa. Foi visto o quê? Foi visto tochas como de línguas de fogo sobre cada um deles, cada uma pessoa. Do Sinai foi visto a mesma coisa que Atos 2. Foi ouvida o quê? Foi ouvida a Bíblia em todas as línguas. E o que aconteceu em Atos 2? A mesma coisa. As pessoas começaram a profetizar. Os discípulos estavam cheios do Espírito Santo e começou a profetizar. Quem estava lá estava entendendo tudo na sua língua.
Isso é um sinal profético simbolizando que dessa vez a palavra não mais saía do Sinai, mas a palavra agora sairia de Sião. O profeta Isaías anunciou: de Sião sairia a Bíblia, de Sião sairia a palavra do Senhor, de Jerusalém. E essa palavra sai de Sião, e essa palavra agora é para impactar todas as nações, assim como aconteceu lá no Sinai. As 70 nações ouviram. E quando os discípulos saem dali, eles saem para levar esse evangelho a todo o reino, língua, nação, povo. E agora é escrita no coração. O que aconteceu na manhã de Pentecostes, o que aconteceu lá em Jerusalém, foi um evento paralelo a Êxodo 20. Gente, isso me impressiona. Que agora a palavra de Deus é trocada por pedra e ela sai para habitar onde? Para habitar no coração. Ela não foi abolida, mas ela foi internalizada na mente e no coração. E quando algo é escrito no coração, significa que faz parte da sua natureza. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós estamos cheios do Espírito e que a palavra do Senhor está no nosso coração, direi minha palavra entre eles no coração, lá escreverei. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Lembra da aliança, a nova aliança que teve um momento crucial. A Bíblia, ela precisava ser internalizada no coração daqueles discípulos e a partir dali surgiria esse movimento, um movimento onde as porteiras que delimitavam o arraial de Israel foram abertas para os gentios. Não mais aquele povo tinha agora a palavra, mas agora a palavra ia ser levada ao mundo. Para quem não era judeu, que não habitava em Israel, através de Jesus, agora poderia ter a palavra de Deus escrita no seu coração. Uau, isso é tremendo! E também poderia ser chamado de povo de Deus, e também poderia ser chamado filho de Abraão, não mediante o sangue, mas mediante a fé. E isso é tremendo! E isso se cumpriu na festa de Pentecostes, na festa das colheitas, em Shavuot. Paulo, ele fala da circuncisão. Ele fala da circuncisão do coração, para que a obra de Jesus no madeiro, para que a palavra fosse colocada. Em Gálatas 3, do 26 até o 29. Eu gostaria de ler, abra comigo, Gálatas, vamos ler, isso aqui é tremendo, queridos. Eu me impressiono com a palavra de Deus, ela é muito profunda. Então aqui diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Jesus veio para restabelecer um reino, Jesus veio para ser entronizado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas a entronização de Jesus foi no céu. E quando ele é entronizado, mediante a ordem de Melquisedeque, em Hebreus nós podemos ver isso. Quando Jesus ele é entronizado, e quando o Pai unge a cabeça de Jesus, Jesus entra no Santíssimo, é ungido e ele sai do Santíssimo para ter o seu ministério sacerdotal. Sabe? Então aqui diz assim, olha: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus, porque todos vós que fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Dissarte que não pode haver judeu e nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então todos nós que temos a fé em Jesus, somos um judeu espiritual. Isso é tremendo. É a adoção compartilhada. Então Lucas, ele conhecia os elementos que foram usados para descrever Êxodo 20. E ele entendeu.
E ele fez uma alusão, porque o mesmo evento aconteceu em Atos 2. Deus derramando o seu Espírito e escrevendo a lei no coração do seu povo, fazendo com que gentios se conectassem ao povo de Israel. O milagre dessa unidade está na diferença. Deus, ele não trabalha com uniformidade, ele trabalha com unidade. Pessoas diferentes, unânimes, unidas no mesmo propósito. Lucas conhecia a voz de Deus lá no Êxodo, pousou e dividiu entre 70 vozes, entre flâmulas. Os elementos usados para descrever Atos 2 é a mesma coisa de Êxodo 20, verso 18. Unidade. Todo mundo agora podendo ter a fé em Cristo Jesus. Isso é incrível. Isso é extraordinário. Os apóstolos, eles tinham requisitos para serem considerados apóstolos. E esses homens, 12 tribos, 12 apóstolos, 12 portas, 12 anjos, 12 personalidades. Você precisa entender mais um pouco sobre tudo isso que o Senhor está nos mostrando através da sua palavra. Isso é tremendo. Isso é glorioso demais. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Nós somos testemunhas e recebereis poder. A essência está aqui. Recebereis o poder que há de vir sobre vós e semeareis testemunhas. Louvado seja Deus.